Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui presencialmente, algumas pessoas que estão online também. Hoje nós vamos, então, dar início à nossa atividade mensal da Diretoria de Ações na Comunidade, mas antes eu vou falar de algumas atividades da SPPA, tá? Nós temos a nossa revista de psicanálise, que estamos com uma promoção da revista, e a pessoa solicita sua assinatura e 3 edições impressas, mais acesso online. Tá? Uma outra atividade em 5 de novembro, às 20 horas, terça-feira, da Diretoria de Infância e Adolescência, convida para intersecções entre psicanálise e o teatro infantil, reflexões sobre o musical Adivinha o que é. As inscrições também estão abertas. Uma outra atividade, Avatares da Adoção, Novos Desafios, convidada Alice Elizondo, e a coordenação do Nasur Aragonês de Vasconcelos, diretor da Infância e Adolescência. Essa atividade é em 7 de novembro. E temos também o Save the Date do nosso simpósio da comunidade, que é sobre crise climática e psicanálise, impacto na comunidade. É um simpósio que reúne as 3 sociedades aqui do Rio Grande do Sul, a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e a Sociedade de Pelotas. Isso vai ocorrer em 29 e 30 de novembro e acredito que o programa deve estar saindo amanhã. Estamos finalizando e está muito legal essa atividade. Bom, essas eram as divulgações que eu queria fazer. E só um pouquinho aqui. Antes disso, deixa só eu... Espera aí que eu estou aqui me achando aqui. O nome dessa atividade de hoje, então, Internet, Sexualidade e Culturas Juvenis. Nós vamos conversar com a Gabriela, com o André e com a Alice Leukovics. Eu vou apresentar os 3 daqui a pouquinho. Antes, eu gostaria de me apresentar, para quem não me conhece. Eu sou Luciana Areia Seco, diretora de Ações na Comunidade da SPPA. Então, deixa eu apresentar. Primeiro, nós combinamos que hoje quem vai começar falando vai ser a Alice, rapidamente, né? Mas antes eu vou apresentar os convidados. A Gabriela Bert, doutora em Educação pela URGS, bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq, nível B, do projeto PrEP América do Sul. André Pares, professor de filosofia, mestrado em comunicação, mestrando em filosofia, ex-vice-diretor da EMF Nossa Senhora do Carmo e atualmente assessor pedagógico da SNED. E Alice Becker-Leukovics, nossa colega, membro associado e psicanalista da SPPA. Então, nós vamos iniciar primeiro com a Alice e depois passamos para a Gabriela, né? Tá? Então, tá bem, vamos lá. Tá, não. Oi. Então, boa noite a todos e todas, né? É um prazer estar aqui com a Gabriela, com o André, com a Luciana, com vocês, para discutir um tema tão relevante, né? Eu só vou fazer uma pequena introdução, integração. Gostaria de agradecer, né, a presença do André e da Gabriela, né, para vir aqui discutir assunto tão relevante e que envolve nossa convivência com crianças e jovens, tanto no nosso trabalho como psicanalistas, como na nossa vida do dia a dia. Queria especialmente destacar a importância para nós psicanalistas deste diálogo com outras disciplinas. Do meu ponto de vista, é destes encontros e desencontros que poderemos ampliar e aprofundar o nosso conhecimento teórico e nossa capacidade de escuta psicanalítica, tanto na clínica tradicional
quanto em novos settings. No ofício de psicanalistas, fazemos um esforço para estabelecer contato emocional que favoreça diálogos possíveis, que permitam aos sujeitos envolvidos, no caso psicanalistas e interlocutores, uma maior flexibilidade e aceitação de desejos ou necessidades, muitas vezes inadmissíveis pela moral vigente, que, se melhor compreendidos, podem enriquecer a interação dos indivíduos em suas relações, das mais íntimas até aquelas que implicam no convívio social mais amplo. Quando abordamos assuntos como este, que envolvem a vida sexual das pessoas, sua intimidade, estamos muito próximos da dita essência da psicanálise. Freud e seus seguidores abriram diálogos que, no contexto de sua época, oportunizaram questionamentos sobre a sexualidade humana. Através do método psicanalítico, ainda nos dias de hoje, os psicanalistas têm tentado flexibilizar preconceitos silenciadores de condutas ditas desviantes da normalidade vigente. Por outro lado, na interação entre a educação e a psicanálise, frequentemente somos convocados à escuta de problemas vinculados a condutas sexuais que envolvem alunos, professores e familiares, e que nos remetem a nossas próprias crenças, fantasias e preconceitos que podem obstruir uma escuta mais abrangente das motivações envolvidas naquela cena. Considero que as questões trazidas pela Gabriela são muito interessantes para os psicanalistas em vários aspectos. Destacaria 2. O primeiro, nos ajudar a ter mais elementos para entender os processos de comunicação que acontecem nas relações com a virtualidade, na virtualidade das redes sociais. Destaco aqui a importância destes meios que têm feito parte essencial nos processos de subjetivação de jovens desde o final do século XX. O segundo ponto, poder conhecer um pouco as ideias difundidas nas redes através da análise do conteúdo desse discurso veiculado pelos meios virtuais. Espero que nossa conversa de hoje possa contribuir com a proposta da Gabriela, que ao final de sua tese de doutorado nos propõe, as palavras dela. Espero que tenha ficado claro ao longo da leitura que a forma como as representações pornográficas adentram as culturas juvenis e passam a habitá-las, criam ambientes de análises complexos, repletos de áreas cinzas e que não podem ser reduzidos a um par de caracteres, a uma publicação nos stories ou qualquer outro formato de consumo de informações instantâneas. Finalizo este trabalho, portanto, com a expectativa de que ele, de alguma maneira, contribua para o estabelecimento de práticas libertárias contínuas, que, em certo sentido, se opõem à crença no grande momento de libertação, e de que, em seu momento de recepção, a tese possa ser entendida como uma tentativa de abrir espaço, de elevar os graus de possibilidade e diminuir os graus de dominação, a partir do estudo de um campo que desde há muito me interessa e fascina. Então, com a palavra, a Gabriela. Gabriela. Testando, sim. Então, bom, eu vou começar falando por onde a Alice terminou, né? Que é, eu terminei ele falando um campo que há muito me fascina, né? Eu sou formada em filosofia e história pela URGS. Em filosofia eu sou bacharel, em história eu sou licenciado. E se vocês forem olhar lá meu currículo Lattes, nesses dois momentos eu fiz um TCC sobre pornografia. Meu TCC da história é sobre um livro do Marquês de Sade chamado 120 Dias de Sodoma. E o meu TCC da filosofia acompanhando um debate entre duas filósofas, a Judith Butler e a Catherine McKinnon, que elas tinham pensamentos completamente distintos sobre o que o feminismo deveria fazer com a pornografia, né?
Só que aí, no meio de todas essas leituras e pesquisas, eu também me tornei professora, né? E eu assim, entrei no mundo da escola. Eu sou professora do município de Porto Alegre há 10 anos agora, mas antes disso eu tinha uma atuação ali na rede privada e sempre trabalhando com história e filosofia. E majoritariamente no ensino fundamental. E esse é um dado importante, porque eu estou trabalhando com crianças de 6º a 9º ano, né? Então eu não estou falando aqui do ensino médio, quando eu vou estar trazendo algumas experiências para vocês. Então, quando eu entrei na escola, eu comecei, né? Quem trabalha em escola, que até o pessoal da escola diz, escola de vila, porque são as escolas que estudam gerações ali, e são escolas que, antes, quando tinha concurso público, as pessoas também trabalhavam nela até se aposentar, né? Tu entrava naquela escola, tu trabalhava lá há 20 anos e tu conhecia todo mundo ali. E tu cria uma intimidade com os alunos e com as famílias, né? Depois acho que o André pode comentar sobre isso. E os assuntos, eles extrapolam muito, ou o Egito Antigo, ou a Grécia, ou o que tu estiver trabalhando ali em sala de aula. E no ensino fundamental, os alunos são muito curiosos e eles te perguntam coisas sobre absolutamente tudo. Mesmo que esteja falando sobre Egito Antigo, eles vão dar um jeito de colocar de fato qual é a dúvida deles ali que eles estão tendo. E várias vezes os alunos iam me perguntar coisas relativas a gênero e sexualidade que, no meu ouvido, parecia que essas coisas tinham um referencial pornográfico. Parecia que eles estavam tirando a referência daquilo de algo que não era nominado ali, porque eles não falavam necessariamente em pornografia, mas parecia que o referencial daquilo era um referencial pornográfico, que não era o Marquês de Sade, né? Eles não estavam falando desse tipo de pornografia, eles estavam falando de um outro tipo de pornografia, que é a pornografia que agora é só, né? Todo mundo tem acesso, é só pegar o celular né? E a gente assiste. Então eu peguei o doutorado e eu vou pesquisar sobre isso, né? Então a minha tese de doutorado foi uma tentativa de entender como é que funciona o mecanismo, né? Essa roda, assim, o que acontece quando as representações pornográficas entram nas culturas juvenis, né? E aí também, quando eu for apresentar ali um pouco, daí que eu utilizei um autor da comunicação chamado Jesus Martín Barbedo, que ele é um espanhol que morou quase sempre na Colômbia e sempre pesquisou a América Latina. Acho que esse é um ponto importante, né? Ele é um autor que está olhando aqui para o nosso local, né? Ele é, enfim, filiado aos estudos culturais. Então, ele é um cara que estava preocupado em pensar a cultura sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva da comunicação. Então, eu resolvi, vou entrar nesse mundo das culturas juvenis e vamos ver o que eles estão falando sobre isso, o que eles estão pensando sobre isso. Aí, pode passar, por favor. E aí um conceito que ele é bem importante para a tese é esse conceito de pedagogias dos corpos, do gênero e da sexualidade, que ele é um conceito de fácil entendimento, né, o que ele quer dizer, mas ele foi introduzido por uma professora da URGS, já aposentada ali da FACED, a Guacira Lopes Louro, que ela é, enfim, extremamente importante para se entender os estudos de gênero, né? Ela tem um papel bem pioneiro, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. E a professora Guacira, ela se preocupou em diversos momentos das suas pesquisas em entender, basicamente, como que nós aprendemos a ser homem, a ser mulher, como que nós aprendemos o sexo, como que nós aprendemos a sexualidade, em que instâncias nós aprendemos isso. Né? Que, então, é uma tentativa de desnaturalizar essas questões e olhar para a cultura. Né? Então, o que eu destaquei ali, o elemento é assim, né? O trecho do texto dela. Todas essas instâncias realizam uma pedagogia, e aí ela está falando da família, da escola, da igreja, da internet, ela fala mídias ali, né? Mas, enfim, todas essas instâncias realizam uma pedagogia, fazem um investimento que frequentemente aparece de forma articulada, reiterando identidades e práticas hegemônicas, enquanto subordina, nega ou recusa outras identidades e práticas. Outras vezes, contudo, estas instâncias disponibilizam representações divergentes, alternativas e contraditórias. Então, a instância que eu estava preocupado, que eu estava interessada, era ver essa instância, qual é a pedagogia do gênero, da sexualidade, que é ofertada pelos conteúdos pornográficos disponíveis online. Era isso que eu queria entender, né? A minha pergunta de pesquisa era essa. E aí, agora aqui, sobre esse momento, né? Eu acho que, se vocês tiverem perguntas enquanto eu estiver falando, para a gente estabelecer uma relação um pouco mais dialogada, também a gente pode fazer assim, né? Porque eu vou tentar não falar muito, mas eu vou falar bastante. Mas aí vocês, por favor, interrompam e tal, e aí a gente tenta fazer algo um pouquinho mais dialogado.
qual eram as pedagogias do gênero, da sexualidade que os jovens estavam recebendo dos conteúdos pornográficos disponíveis online. A tese está disponível lá no portal da URGS, mas também tem alguns artigos já que eu estou conseguindo publicar a partir, então talvez seja, né, um consumo mais fácil, né? Acabou ficando uma tese... Gabriela. Só uma coisinha, eu achei ótimo isso que a Gabriela falou, da gente podendo conversar, porque a ideia é criar um ambiente assim mais de troca, mais leve, que a gente possa realmente conversar sobre esse assunto que é tão importante. Obrigada, Gabriela. Agora vou falar sobre isso. Pode passar, por favor. Então, um ponto importante é que isso aí, qualquer pessoa que entre numa escola, e se vocês acompanham os debates em torno da educação, só se fala numa coisa: como tirar o celular da escola, né? Esse é a gente esqueceu qualquer outra, esse é o foco, né? Como tirar o celular da escola e... bom, se alguém souber, porque eu estou em 2 escolas e é uma batalha diária, constante. E aí é preciso falar numa mudança, novas formas de sensibilidade, né? Então, que começam a surgir a partir de mudanças tecnológicas, tá? E essas novas formas de sensibilidade é o ponto fundamental, assim, também do entendimento desse autor que eu falei, né, o Barbeiro, de entender como as mudanças tecnológicas, elas causam uma mudança na nossa percepção. A gente começa a ver o mundo com outras lentes a partir da tecnologia, tá? E ele é o Barbeiro, tu também estudou ele, né? Ele é um autor que ele trabalha com... Ele tem vários mapas da comunicação, que ele é um cara que trabalhou com comunicação já desde lá do rádio até a televisão. Então, para cada meio novo que é surgindo de comunicação, ele ia lançando um novo mapa da comunicação. Eu vou mostrar para vocês o último que ele lançou, que é o que eu utilizei, que já é pensando assim nos meios digitais, tá? Mas é pensando como que a tecnologia influencia a mudança de sensibilidade, né? E pensando a sensibilidade não numa perspectiva individual, mas coletiva, tá? E aí eu trouxe para vocês só um fragmento, assim, né? TikTok está se tornando o principal buscador da geração Z. Se tu entra na escola, tu pega o celular dos jovens, e esse é um exercício que eu tenho feito constantemente, que é ver o tempo de tela dos alunos. E eles deixam tu ver, eles não se opõem. Né, pessoal, vamos ver o tempo de tela, porque eu modifiquei todo o meu planejamento, né? Os 9º anos agora eu só estou trabalhando internet com eles, né? O que são redes sociais e tal. E assim, o tempo de tela dos alunos é normalmente 6 horas por dia. Esse é o tempo básico de tela. Eu fiz uma atividade hoje de manhã no Julinho, e aí era isso: 6 horas, 8 horas, alguns alunos 10 horas, 13 horas, né? Então a gente está falando de não só um contato constante, mas extremamente intenso, né? Daí, por favor, pode passar. O que eu estou trazendo aqui para vocês tem uma pesquisa que ela é feita anual, e se vocês entrarem lá e colocarem TIC Kids Online, vocês entram no site, vocês conseguem acompanhar 2018, 2019, eu trouxe de 2022, tá? Que aqui tem os dados mais publicizados, assim, a última. Então, a gente chegou num ponto em que 95% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos usam a internet todos os dias. Mais da metade usa apenas o celular, e esse é um ponto importante, né? O celular, ele produz uma outra forma de comunicação diferente do que eu estar em casa utilizando um computador familiar na sala, enfim. 86% tem perfil em rede social. Todas as redes sociais, se a gente parasse para ler o que está escrito naquelas coisas que tu só dá ok, elas têm uma idade mínima de uso de 13 anos, mas isso é algo completamente... que não faz, né, não importa, porque se a gente vê ali a idade de 9 a 17 anos, né? Então, quem está dentro de escola sabe que crianças muito menores de 13 anos já têm redes sociais. Aí ali tem um ranking, né, das redes sociais: WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook. Né? Então, e aí esse é um outro ponto importante: 24% já tentaram passar menos tempo na internet, mas não conseguiram.
Depois essa pesquisa ela vai desdobrando ali, né? Então, as crianças e jovens, eles já reconhecem que isso está se tornando um problema, né? Então já existe uma capacidade de reflexão em cima disso. Essa capacidade de reflexão mais ampla sobre o papel que o celular tem na minha vida e o papel que as redes sociais têm na minha vida, ela também está presente, eu vou mostrar para vocês depois ali, dos jovens entendendo o papel que a pornografia tem na vida deles, né? Pode passar, por favor. Tá, daí esse é um ponto que eu acho importante, que é o seguinte: nos últimos anos, o discurso público, principalmente o discurso público que foi extremamente polarizado, assim, um discurso conservador, de direita, em vários momentos flertando com o fascismo, ele tentou colocar que existiam dois bastiões brigando pelos jovens, a família e a escola. E que esses eram os lugares onde os jovens conseguiam suas informações sobre gênero, sexualidade, né? E o discurso conservador, ele diz, esse discurso ele pertence à família. Só que isso é uma grande falácia, porque nem a escola e nem a família são os locais onde os jovens vão tentar descobrir informações sobre gênero, sexualidade ou sobre qualquer coisa, na verdade, né? Muito mais do que... E aí a gente também tem que falar, e aí tem diversos autores que abordam essa questão, as instituições que a gente pode chamar de tradicionais, a igreja, a família, a escola, essas instituições elas estão perdendo cada vez mais a sua autoridade discursiva, né? E elas estão sendo pulverizadas dentro desse aparelho aqui, né? E aí, quando eu queria ver isso na pesquisa, né? Então vou perguntar isso para os jovens. Eu não cheguei a falar, vou falar. Como é que eu fiz a pesquisa na parte dos jovens? Eu fiz um questionário que eu apliquei naquele sistema bola de neve, né? Um vai recomendando para o outro. Eu criei perfis em todas as redes sociais: Instagram, TikTok, Discord, Wattpad, e fui entrando lá, Facebook, Twitter, e fui largando, né, em lugares, tipo assim, entrava lá no perfil do Neymar e largava o link do meu questionário, entrava no perfil da Anitta, largava o link do questionário, enfim, né? Fui tentando entrar nos lugares onde os jovens acessam, e aí eu fechei o questionário com 277 respostas, tá? E aí depois, para entender melhor, eu fiz 10 entrevistas em profundidade com jovens. Aí o questionário foi aplicado em jovens de 16 a 19 anos e as entrevistas foram feitas com jovens de 18 a 19 anos. A pesquisa, ela passou pelo Comitê de Ética da URGS, ela foi registrada na Plataforma Brasil e ela correu durante o período do governo Bolsonaro. Então, era uma época que todo mundo que estava fazendo a defesa de pesquisa com gênero era invadido lá, e não sei se vocês lembram desse momento, assim, né? Porque tudo era feito online, aí tu estava lá fazendo a defesa da tua tese, as pessoas invadiam a defesa, porque era de um tema supostamente que, né, não deveria ser, enfim. Então, a gente tomou vários cuidados. Hoje em dia, se eu fizesse a pesquisa, eu ia tentar fazer as entrevistas com pessoas menores de idade. Eu ia tentar pegar ali e fazer entrevistas com jovens de 15, 16 anos. Mas naquele momento ali, eu fui orientada pelo professor Fernando Seffner, a gente debateu e tal na qualificação. Tá, vamos deixar as entrevistas só com pessoas maiores de idade para a gente também não ter nenhum tipo de incomodação mais profunda. Então, as entrevistas foram feitas com jovens de 18 a 19 anos. E aí eu perguntei para eles, tá, qual é a melhor fonte de informações para questões ligadas ao sexo e à sexualidade? Aí 45,5% disseram que são informações encontradas na internet. Aí, se a gente vai olhar ali depois, a escola e familiares, eles têm um percentual extremamente reduzido, né? A escola, 12,6%, familiares, 5,8%. E aí depois, o segundo item lá mais pontuado, que é profissionais de pós-saúde, a gente entende que é numa perspectiva da sexualidade enquanto saúde, né? Tu não vai não vai num posto de saúde fazer uma pergunta pensando a sexualidade e o gênero numa perspectiva mais cultural, né? Tu vai ali, eles estão falando bem de saúde e doença, né? Pode passar, por favor. Aí, aqui ficou péssimo, se vocês entrarem na tese lá, vocês vão ver melhor, tá? Esse aqui é um mapa. Um mapa que o Barbeiro propõe para que a gente entenda os processos comunicativos que acontecem no contemporâneo, ele propõe que ele seja feito a partir de determinados eixos. E os eixos são temporalidades, tecnicidades, espacialidades e sensorialidades. Esses eixos, ele
elege o que ele chama de mediações para que a gente consiga entender a comunicação como um circuito. Qual que é a ideia do Barbeiro? Ele não quer manter mais uma interpretação da comunicação que aqui estão os receptores, aqui estão os emissores da informação, né? Ele quer entender como isso funciona de uma maneira mais fluida e mais naturalizada. Quer entender, por exemplo, como que a comunicação ela opera de uma maneira mais sedutora, quais são as negociações que acontecem num processo comunicativo. E aí ele vai eleger como as mediações, né, que são os conceitos importantes para entender o contemporâneo, narrativas, redes, cidadanias e identidades. Tá? Então, eu trabalhei bastante com esses conceitos na tese. Né? O meu objetivo era ver, quando eu fosse fazer a revisão das análises de conteúdo de vídeos pornográficos, quais são as narrativas que são predominantes nesses vídeos. E quais são as identidades que saltam. E como é que essas identidades elas estão relacionadas a gênero, a raça, a orientação sexual. E, por outro lado, eu tentei ver, no aspecto das sensorialidades, como que isso impacta os jovens, como que eles entendem as suas identidades em relação ao que é narrado nos conteúdos pornográficos, e se eles conseguem elaborar narrativas contra-hegemônicas a esses discursos. Né? Se eles conseguem, se eles assistem esses conteúdos, e eles assistem, né? Um spoiler, massivamente assistem. Se eles assistem esses conteúdos, eles conseguem fazer uma elaboração crítica a eles. Então, depois, se vocês quiserem entrar na tese lá, isso aqui fica mais explicado. Tá? Pode passar, por favor. Só um detalhe que nos interessa, que eu li da tese desse autor, é que ele não está interessado. Ele não está interessado no objeto da comunicação, ele está interessado no processo, que eu acho uma coisa que nos diz bem respeito, né? Que o que nos interessa é o processo, né? Como se dá essa interação, né? Então, achei bem interessante. É isso. É sair de uma visão estanque que vê o polo que está mandando a mensagem, o polo que está recebendo, e uma coisa um pouco assim, maquineísta entre os dois, né? E tentar ver como ocorre o processo de comunicação mesmo. Exato. Que aí o que ele vai tentar mostrar é que as mediações são um ponto importante de observação quando a gente está vendo esse processo de comunicação. E aí aqui eu trouxe para vocês, essa pesquisa, eu fiz ela em 2021, mas se a gente entrar agora, eu fiz ela de novo, é sempre a mesma coisa. Tem esse site chamado SimilarWeb, que tu consegue ver quais são os sites mais acessados no mundo, e tu coloca por país e ele aparece também. E é só para mostrar o quão popular são os conteúdos pornográficos, né? Então, quando tu entra numa sala de aula e tu fala X vídeos, essa referência é entendida por todos. Porque eles todos dão risada, todo mundo sabe o que tu está falando. Claro, é o 10º site mais assistido do mundo. No Brasil, ele é o 8º, né? Às vezes vai tendo algumas alterações do tipo, o Pornhub fica em primeiro lá nos mais assistidos do mundo, mas no Brasil o Xvideos é o site pornográfico que ele é o mais assistido. E aí eu trouxe ali alguns dados para vocês. Esse site chamado Pornhub, ele é um site também de pornografia, e eles funcionam tipo um YouTube da pornografia, né? Tu entra ali, enfim, tu vai tendo uma recomendação, eles te recomendam vídeos ao infinito, né? Mesmo sistema de algoritmo que funciona lá no YouTube, funciona nesses sites. Isso é um ponto importante, porque depois, quando a gente for falar de algumas questões das percepções dos jovens, eles disseram em vários momentos das entrevistas que esses sites são muito sedutores porque ali tem de tudo. Porque ali, aparentemente, aparece um cardápio da sexualidade humana que tu pode ir... E aí, né, daí também apareceu com uma frequência grande na fala dos jovens uma relação entre essa infinidade de conteúdos e o processo de vício, né? Que eu vou falar depois também. Sim, tu tem que fone, por gentileza, que o pessoal de casa não consegue ouvir.
Não, a pergunta era se esses sites são de livre acesso ou se eles precisam se registrar de alguma... Se tem algum tipo mínimo de barreira que a gente sabe que é burlada, mas se existe a barreira, de alguma forma. Não tem, né? Assim, ele não tem. Tu só diz ali que tu tem mais que 18 anos apertando o botão e ele tem. E até esse é um tema importante, assim, porque alguns países estão tentando criar mecanismos de verificação mais real, né? Então, o Reino Unido está tentando implementar uma verificação que tu tem que apresentar algum tipo de documentação que prove que tu tem mais que 18 anos. Pode ser teu cartão de crédito, a tua... enfim, alguma coisa, mas enfim, tem toda uma discussão sobre isso, né? Porque daí tem um outro ponto que é as pessoas ficariam registradas, né? E aí, enfim, né? Tem um autor, né, que eu botei ali, o Cooper, que ele fala assim, ele chama motor do AAA, da pornografia no contemporâneo, que é a pornografia ela nunca foi tão acessível, barata e anônima, e por isso que ela nunca foi tão consumida numa escala quanto ela é atualmente. Né? Então, tu tem que entender essas 3 características básicas da pornografia quando ela entra no universo da internet, que é isso, ela se torna extremamente acessível, custo aparentemente nenhum, assim como as redes sociais aparentemente não tem custo, né? Ninguém paga para usar o Instagram, ninguém paga para usar o Facebook, né? Tu paga, mas de outro jeito. Mas aparentemente tu não gastou nenhum dinheiro do teu bolso, né? Esses sites também, aparentemente não gastou nenhum dinheiro para utilizar eles. Então, ali são algumas informações, né? E aí ele tem, né, um ponto, né? Estudos estimam que de 80% a 90% das pessoas que assistem pornografia pela internet acessam apenas materiais gratuitos. Então, quando eu fui fazer a revisão das análises de conteúdo, eu optei por fazer uma revisão que pegassem estudos que focassem em sites que têm a disponibilidade de materiais gratuitos. E todos esses têm. Tu pode pagar, mas tu pode assistir, enfim, né, conteúdos ao infinito de maneira aparentemente gratuita. Pode passar, por favor. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma busca em diversos bancos de dados sobre buscando estudos que fizessem análise de conteúdo de vídeos pornográficos que estavam presentes nesses sites. Tá? Aí eu tentei trazer para vocês, de novo, isso está na tese de uma maneira mais clara. Ali está, né, o ano de publicação do estudo, o autor, o tipo de vídeos que são analisados, a quantidade de vídeos e o tipo de coisa que é analisada é o que está na última coluna. Mas todos os estudos, eles buscam ver quais são os comportamentos sexuais que estão mais presentes nos vídeos que estão disponíveis nesses sites. Né? Não tem nenhum estudo brasileiro sobre isso. Por quê? A metodologia desses estudos normalmente, né? Tu pega um professor universitário, ele cria uma equipe, eles fazem uma padronização do que são os atos, né? Por exemplo, entra-se numa codificação, isso é uma cena de beijo, isso é uma cena de sexo oral, isso é uma cena... Enfim, tu codifica todos os atos, tu treina uma equipe de, normalmente, estudantes de graduação, e eles ficam vendo vídeos e tabulando aquilo. Eu fiquei pensando, como é que alguém faz isso numa universidade aqui, né? Mas aprovar um projeto desses, conseguir essa equipe, enfim, né? Mas seria interessante fazer, porque vários desses estudos, eles conseguem fazer uma análise de um número bem alto de cenas. Né? Esse estudo ali, o número 7, ele analisa 3.132 cenas, e várias vezes a metodologia vamos entrar nos sites e pegar os 10 vídeos mais assistidos, e vamos analisar esses vídeos. Ou vamos entrar no site e pegar no modo aleatório, os 10 primeiros vídeos que aparecem. Então, as análises de conteúdo, elas são feitas dessa maneira. Pega os sites mais populares, né? 3, 4 mais populares, e vão pegar desses sites, ou no modo aleatório, ou no modo as top 5 categorias, e vamos analisar os vídeos que aparecem aí. Então, o que eu fiz? Pode passar, por favor. Eu passei quase 2 anos lendo esses 14 estudos. Pode passar, por favor. E aí, claro, tá tudo em inglês, né? E aí eu peguei e fiz todo um trabalho de tentar entender de uma maneira comparada o que esses estudos apresentam. E aí eu pensei, né, consegui elaborar o que seria. Tem uma autora que faz isso para os anos 80, chamada Linda Williams. Ela é uma das autoras mais importantes do que isso. Tem um campo de pesquisa chamado Porn Studies, né, que em várias universidades
principalmente nos Estados Unidos ou o Reino Unido, existe, né? E aí essa Linda Williams, ela é uma autora fundamental, assim, desse campo, e ela faz lá para os anos 80 o que era o roteiro pornográfico, né, de um filme dos anos 80. E aí a partir desses estudos, eu estabeleço ali o que é um roteiro, né, o que é um roteiro que tu tem grande chance de te deparar com ele se tu entrar nesses sites. Digamos que tu entra aí no Xvideos e tu aperta no primeiro vídeo que aparece ali. Né? Então, os que eu descrevo aqui para vocês são cenas que tu tem uma grande probabilidade de acabar vendo elas, tá? E aí o que eu queria fazer? Eu queria estabelecer esse roteiro e depois falar com os jovens para ver se o que eu estabeleci é verdadeiro, né? Se esse roteiro faz sentido ou se não, não faz sentido. Então, eu vou ler para vocês, eu já apresentei esse trabalho agora na biologia da URGS, na filosofia da URGS, e esse é sempre um momento que às vezes as pessoas ficam meio constrangidas, né? Porque tu tá falando sobre pornografia e tu vai falar de algumas cenas, mas enfim. Então, roteiros pornográficos. E um ponto, quando eu fui apresentar na filosofia da URGS, eram só homens. Eu até fiz esse comentário lá, né? Eu achei, mas aí o professor, o Ricardo Criciúma, que me convidou para ir, ele falou assim, a filosofia está com essa característica, né? Ela está, daí depois eu falei, vocês têm que refletir aí, por que só tem homem na filosofia? Eu sendo da filosofia, me formei lá na URGS, mas, né, já foi testado com plateias bem diferentes, então, essa apresentação. Exato, predominantemente mulheres, exato. Então, o que são os roteiros, né? O que seria o roteiro básico? Que todas essas cenas que eu apresento aqui, elas têm uma ocorrência superior a 50% em mais de uma das 14 pesquisas analisadas, né? Então, um homem recebendo sexo oral de uma mulher, um homem penetrando vaginalmente uma mulher, um homem ejaculando na boca, no rosto, no peito de uma mulher, um homem e uma mulher recebendo estimulação genital. E aí aqui são outras cenas que também a probabilidade é grande, que elas aparecem numa ocorrência superior a 20% em mais de uma das pesquisas analisadas. Uma mulher sendo agredida fisicamente de maneira visível, ali está, mas é por um homem dando palmadas em uma mulher se despindo diante da câmera, um homem penetrando a garganta de uma mulher com o pênis até a ocorrência do reflexo de vômito, um homem penetrando o ânus de uma mulher recebendo sexo oral, um homem e uma mulher se beijando. E aí, eu acho, daí tem um autor que ele trabalha com, numa das análises que ele fala assim, é interessante, né, que na pornografia disponível na internet, a gente tem a mesma probabilidade de ver um homem e uma mulher se beijando quanto de um homem penetrando a garganta de uma mulher até que ocorra o reflexo de vômito. Diga. Microfone, boa pergunta. Por gentileza. Esse roteiro tem cenas homossexuais? Um dos estudos ali, que eu apresento, depois se vocês forem olhar a tabela, ele é só sobre pornografia entre homens. Como eu estava ali na tese querendo acompanhar uma discussão, que é uma discussão importante dentro do feminismo, eu foquei em pornografia heterossexual. Isso é uma limitação da pesquisa, né? Eu não fui para outros nichos de pornografia, eu fiquei em pornografia heterossexual. O papel que a pornografia tem na cultura dos homens que fazem sexo com homens é bem diferente do papel que a pornografia tem entre as pessoas heterossexuais. Isso é um ponto super importante, porque teve um núcleo de homens que fazem sexo com homens que responderam o questionário, e assim, é bem diferente. Tem uma parte da tese que eu abordo isso, que vale a pena ler ali, né? Não é o meu nicho de atuação, nem de análise, mas, enfim, são universos diferentes que exigem pesquisas diferentes, né? Tanto de análise de conteúdo, quanto de qual é o que reverbera desses conteúdos nesses grupos. Porque, por exemplo, tem diversos autores que defendem que, no contexto, e aí, assim, né, mais uma vez, mulheres lésbicas invisibilizadas por todas as pesquisas, né, inclusive pela minha,
porque eu não conseguia atingir um número de pessoas respondentes que fossem mulheres lésbicas, e porque a pornografia lésbica na internet ela é também um universo à parte, porque ela é feita para homens heterossexuais, né? Então, também é outro ponto que tem que ser analisado de outra maneira, né? O Brasil parece que é o maior consumidor de pornografia trans do mundo, né? Esse é um daqueles dados que eles sempre saem dessa... O Pornhub, que é um portal de pornografia tipo Xvideos, ele libera um relatório que a gente não tem a menor certeza se ele é verdadeiro ou não, porque ele é uma empresa privada liberando um relatório do que eles dizem que são as categorias, enfim. Mas essa é uma questão difícil de mesurar. Mas diversas vezes o Pornhub liberou o seu relatório anual e apontou este dado, de que o Brasil seria um grande consumidor de pornografia com pessoas transexuais, né? Principalmente mulheres transexuais. E aí também, e é isso, elas não estão aqui, esse tipo de pornografia não foi analisada, nenhuma das... porque quando tu entra nesses sites, eles te oferecem pornografia heterossexual. Ele tem uma versão, mas daí tu tem que selecionar os filtros, né? Então, eu estava interessada assim, pensando, tá, eu sou um jovem, um pré-adolescente, um adolescente, e eu quero saber assim, o que é sexo? Aí eu escrevo lá. E aí eu vou cair num site desse. E aí eu vou entrar na tela inicial dele. Quero saber o que esse jovem estaria entrando em contato ali naquele primeiro momento. Porque que nem eles colocam depois, esses sites oferecem uma infinidade de possibilidades de acesso em relação, né, enfim, uma multiplicidade de acessos de orientação sexual, de identidades de gênero, né, de diversos tipos de fantasia. Mas... pois é. Tá, eu vou dar uma acelerada. Bom, por favor, passa. Vamos lá. É que eu normalmente falo para o ensino fundamental e aí eu tenho que falar tipo em 10 minutos, depois eles começam a jogar bolinha e tal, aí vocês estão tão me escutando que dá vontade de ficar mais tempo. Mas daí tem um ponto, tá? Que é 2 pontos que eu vou enfatizar desses roteiros pornográficos, que é o seguinte. Esse termo novinhas, ele aparece na pornografia, tá? E pornografia que é vendida com eu digo que no site ali é ofertada com esse marco de idade, como sendo, mesmo que espera-se que as pessoas atuando não sejam menores de idade, mas também é outro ponto que a gente não tem esse controle. Esse tipo de pornografia é um dos gêneros de pornografia que tem maior incidência de cenas de violência. E não só isso, mas, aí eu destaquei ele para vocês, as atrizes novinhas atingem o clímax sexual em 40% dos vídeos que contêm agressão, contra apenas 8,57% em vídeos que as agressões não são exibidas. O que isso quer dizer? Que a mensagem padrão desses vídeos é: ser agredida é o que me traz prazer. E um outro ponto que eu acabei nem colocando ali é que quase nunca as atrizes reagem ao ato de agressão com uma expressão de dor. É sempre com uma expressão de prazer. Então, eu vou ir falando várias coisas, depois, outro dia a gente marca de novo. Outro ponto também, tá? Que é o seguinte: todas as categorias racializadas de pornografia, ou seja, que são com pessoas não brancas, têm níveis de agressão muito mais altos do que pornografias com pessoas brancas, tá? E as pessoas não brancas, elas são vendidas dentro desse universo através dessa representação animalizada, né? Que quando a gente pega lá a Angela Davis, que ela fala, né, toda a construção, né, o mito do homem negro estuprador e tal, tudo que isso vai se desenvolvendo, isso tu consegue ver representado na pornografia disponível nesses sites, né? A combinação mulher branca homem negro como sendo a que registra os índices mais altos de vídeos com títulos que sugerem agressão, tá? Por favor, pode passar.
Tá. Aí agora vamos falar com os jovens, tá? Daí aquela foi a parte da pesquisa mais tentando, e ali eu resumi 2 anos de pesquisa para vocês, hein? Então não demorei tanto. E agora foi a parte tentando falar com os jovens, né? Tá, o que vocês acham disso? Vocês viram isso, né? E aí tem um ponto, eu queria saber do primeiro contato, né? O primeiro contato com pornografia, como é que foi? E aí eu trouxe ali, né, a parte das entrevistas, e aqui eu trouxe os números para a gente tentar ter um pouco essa relação quanti-quali, né? Então, o Jorge, todos esses nomes são fictícios, tá? Eu só vou ler a parte que eu destaquei. E como você ter algum tipo de relação sexual com alguém não é a coisa mais fácil do mundo, a pessoa acaba recorrendo a pesquisar, sei lá, no Google, o que é consumindo esses conteúdos. Aí depois ali, a Cris. Porque tem essa curiosidade de saber como é, de saber como funciona. Então, um primeiro contato com pornografia, ele também é motivado por suprir uma curiosidade natural de entender como funciona o mundo da sexualidade. Só que eles estão tendo contato com aquele mundo da sexualidade ali que eu apresentei para vocês. E aí, então, eu pergunto para eles lá, com qual idade você teve o contato pela primeira vez com material pornográfico via internet? 23,5% antes dos 10 anos de idade, ou seja, no período da infância. 44,1% entre os 11 e 12 anos. Então, a gente tem ali, tá, quase 70% dos jovens tendo contato com pornografia antes, né, os 12 anos de idade, né, entre os 10 e os 12 anos. E aí aqui tem uma diferença entre, né, eu não trouxe para vocês essa especificação do gênero, né, meninos têm contato um pouco antes, né, a porção ali antes dos 10 anos de idade dos meninos, ela é maior, tá? Isso na tese depois aparece, se vocês quiserem olhar lá mais específico. E aí eu perguntei assim, tá, mas como é que se deu esse contato? Porque tem uma pesquisa do Reino Unido que ela fala assim, que a maior pesquisa de pornografia que tem, né, conseguiu o N mais alto, e, enfim, uma pesquisa gigantesca, e ali nessa pesquisa está apontado que muito desse contato inicial, o primeiro contato, ele era de maneira acidental. Ou porque o conteúdo simplesmente aparece para os jovens enquanto eles estão navegando, ou porque outra pessoa mostra para eles ou envia para eles sem que eles estivessem esperando. E aí eu queria verificar se isso, para o caso aqui no Brasil, era similar. E sim, né? Acidental, o conteúdo simplesmente apareceu, 31,6%, outra pessoa me mostrou, 33,8%, eu procurei pelo conteúdo, 31,6%. E tem um número elevado de jovens que entram em contato com pornografia sem nem ter procurado por pornografia. Isso é para entender o quão disseminados esses conteúdos estão, né? Então, e aí aqui também tem uma diferença. Acidental, o conteúdo simplesmente aparece, é mais elevado entre as meninas, né? Então, o porquê que as redes insistem em mostrar pornografia para as meninas é um outro ponto que pesquisas futuras poderão se debruçar sobre isso. E outra pessoa me mostrou, sem que eu estivesse esperando, é muito mais elevado entre os meninos, tá? Que é essa questão da pornografia dentro da cultura masculina, né? De, olha aqui, deixa eu te mandar o que eu recebi. E aí isso surge nos relatos, né? Um dos meninos lá, que é um dos meninos que ele fala que para ele foi difícil lidar com conteúdos pornográficos, a primeira vez que ele viu pornografia foi aos 7 anos com o pai dele mostrando para ele. Né? Então, entender um pouco esses processos também, que eles têm uma diferença de gênero bem marcada. Pode passar, por favor. Tá, daí eu queria ver, né, se eles tinham visto aquelas cenas de agressão, se isso era real, o que os roteiros mostravam, né? E aí eu perguntei, você já viu alguma das seguintes situações em filmes... Bom, vamos começar com isso aqui. Você já viu algum conteúdo pornográfico na internet que você considerasse violento ou degradante? 88,6% sim. O que indica que alguma coisa daquilo ali, daquelas pesquisas de conteúdo, parecem ser realistas, né? E aí eu perguntei... também vocês não vão conseguir ler, se os tipos de cena, né? Os tipos de agressões que já foram vistas. Né? Então, agressão física e verbal, ali 51 poucos por cento, a agressão física 21%, a agressão verbal deve ser 5% ali. E aí aqui, a gente não vou conseguir, mas essa coluninha aqui é a coluninha do engasgo forçado, aquele que aparece no roteiro lá, de reflexo de vômito, né? Que também, então, se a gente for ver ali,
é mais de 50% dos jovens, ou seja, o que nas análises de conteúdo mostrava que era pelo menos 20% das cenas, os jovens relatam que é superior. Claro, porque se tu pensa que um jovem vai entrar e vai assistir 3 vídeos, a chance dele ver essa cena é bem alta, né? Então, esses elementos me deram a entender que o que as análises de conteúdo estavam mostrando, de alguma maneira, estava correto, né? Pode passar, por favor. Diga. Pode passar isso aqui, por favor. Eu vou passar... Tá, vou falar super rápido. Os jovens são capazes de reconhecer que a pornografia não é realista. A grande maioria, massivamente, sabe que não é realista. Mas a grande maioria diz que é influenciado por ela. Esse é um ponto fundamental. Tu reconhecer que aquilo não é verdadeiro não te impede de ser influenciado por aquilo. Pode passar, por favor. E aí aqui, tá? Esse é o ponto também. Os jovens assistem pornografia com uma frequência extremamente elevada. A gente não está falando de um contato ocasional, e aqui, novamente, os meninos assistem pornografia com uma frequência muito mais alta que as meninas, mas se vocês forem ver ali o dado de algumas vezes por semana, 50%, todos os dias, 18%. Junta esses dois números aí, tu tem pessoas que estão tendo um contato extremamente intenso com cenas que a gente pode dizer que contém um nível alto de violência, tá? A utilização de pornografia impactou a sua vida. É interessante que o que eles mais marcaram foi de maneira negativa, que eu falei para vocês. Eles são capazes de reconhecer o tipo de impacto que eles estão tendo com esses conteúdos. Não sei responder, 22%, não teve impacto, 29%, positiva, 8%. Pode passar, só deixa eu ver o que vai vir agora. Pode passar, por favor. Tá, eles são produtores de conteúdo também. Né? Então, os jovens, eles produzem os nudes, eles produzem esses materiais sexualmente explícitos. Isso é um outro ponto de preocupação, porque as pesquisas aí indicam que 60% das vezes um nude nunca fica com o seu receptor original, ele é compartilhado, tá? E a gente está falando aqui de pessoas que responderam à pesquisa quando elas tinham 16 anos, né? Uma porção delas. Pode passar, por favor. Tá, tô super acabando, eu prometo. A escola, né? Porque daí eu queria saber, tá aí a escola no meio disso aí, né? Eu sou professora, e a escola, já que todo mundo diz que a escola tá aí transformando as crianças em gays e tudo isso, e essa é, né, a grande falácia, né? A gente sabe que na escola é muito difícil ter um professor que fale sobre gênero e sexualidade, né? E aí é isso, a escola aborda as questões relacionadas ao sexo e à sexualidade de que maneira? Não aborda 46%, insatisfatória 41%. Esses assuntos, eles não estão na escola. Eles não são abordados ali. Você gostaria que as questões sobre sexo e gênero, sexualidade, enfim, fossem trabalhadas na escola? 89%, sim. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. E aí, acho que esse é o meu último slide, que é o seguinte, a pornografia, ela está sempre no alvo das políticas sobre sexualidade. Isso aqui foi tirado do... Você sabe o que é esse Project 2025? Isso é o projeto de governo do Trump. E aí está escrito ali, né? Outlaw pornography, true. Os movimentos conservadores, eles sempre colocam um cavalo de Troia dentro da pornografia. Quando o cara está dizendo que ele vai proibir a pornografia, ele não vai proibir a pornografia, ele não vai proibir esses sites milionários aí de existirem. Ele vai proibir um tipo de sexualidade de ser representada. E o tipo de sexualidade que ele vai proibir de ser representada é a mesma que os caras tentaram tirar ali no quadrinho dos Vingadores, quando o Crivella proibiu que este quadrinho fosse exibido na Feira do Livro do Rio de Janeiro, porque ele disse que esse quadrinho ele era pornográfico. Quando a gente conceitua algo como pornográfico, a gente está tentando varrer isso para um submundo da ilegalidade. E aí a gente tem que estar atento porque a gente quer fazer a crítica à pornografia e aos discursos pornográficos, porque essa crítica tem que ser feita, mas a gente tem que cuidar para a gente não entrar dentro de um tipo de discurso que, na verdade, quer criminalizar qualquer tipo de fala sobre sexualidade, sobre gênero. Aí eu acabei. Gabriela, muito, muito obrigada. Tu vê que nós estamos assim, todo mundo
muito atento, e agora nós vamos ouvir o André e depois a gente segue daí conversando, tá? Boa noite, gente. Obrigado, Gabriela. Eu vou só mencionar várias coisas que tu falou, que eu quero mencionar, mas que a gente não está acostumado a ser escutado, né? Isso é um dado fundamental, assim. Acho que 10 minutos que tu consegue lá no sexto ano já é muito, né? E aqui eu estava percebendo também, a escuta é muito atenta, né? E eu acho que isso é uma característica da sociedade, eu começo por isso, só para se localizar. Eu passei a frequentar aqui a Sociedade Psicanalítica no início de 23, quando foi retomada uma parceria da sociedade com a Secretaria de Educação. E eu estava na escola, na vice-direção da escola. E foram chamadas, eu acho, me ajudem, Alice, cinco escolas que estavam, eram 7 no início, né? Que estavam em algum momento, assim, de alguma forma, com índices de violência altos, e a nossa era uma. E aí, essas escolas foram convidadas pela SMED para participar desse GT, com esse grupo, né, que é a Flávia, a Denise, a Alice, Suzana, acho que são essas, né, daqui, iniciaram ali conosco. Bom, depois a gente foi construindo conjuntamente, né, vários projetos, e isso é muito importante para nós da escola, que somos escutados por uma entidade da sociedade civil fora da escola, porque a educação está abandonada pela sociedade, a não ser quando alguém vem dar pitaco nela sem nunca ter botado o pé lá, né, que não é o caso da sociedade. Então, essa localização é importante, que nesse momento culmina estando aqui, né, para mim é realmente uma alegria. E me lembra uma confissão, primeira confissão, já vou fazer a segunda, que eu me lembrei que há uns 15 anos eu flertei com a psicanálise, eu fazia filosofia e pesquisei um pouco, assim, né, onde havia formações em psicanálise. Acho que durou uns 3 meses, depois não deu tempo. Aí eu me esqueci, agora eu me relembrei disso. Outra coisa que é importante mencionar é a gente está numa terça-feira, a gente está no centro abandonado, né, dessa cidade. Um dia esse centro não foi abandonado e eu acho que é bem significativo nós estarmos aqui discutindo esse tipo de assunto, né? Isso mostra que há uma resistência, alguém está vivo, alguém está querendo conversar, alguém está querendo tocar em temas importantes e estamos aqui no centro de Porto Alegre às 10 da noite, numa terça-feira. Acho que isso é importante marcar também. Outra coisa que eu queria marcar no início é, com a apresentação tua, Gabriela, a gente só confirma a qualidade que a rede municipal de educação tem com o seu corpo docente. A formação das e dos colegas da rede, ela é incrível. E, apesar de tudo, do sucateamento, esses profissionais, quando não estão adoecidos, estão permanentemente procurando formação, com suas 40 horas, na escolas em bairros periféricos, demorando 1 hora para vir, 1 hora para voltar, com as piores condições de trabalho, com atendimento de crianças, né, numa situação complicada, e sempre procurando formação. Então, isso é importante também de colocar, né, a qualidade do corpo docente da rede municipal de ensino, completamente desvalorizada, e, né, pelo resultado que tivemos, provavelmente ainda mais desvalorizada nos anos que virão. E a segunda confissão que eu quero fazer te ouvindo, Gabriela, e já entro aqui no que eu quero dizer, eu fiquei pensando, né, esse acesso tão fácil que essa geração tem, aqui somos 2 homens na sala, Sérgio e eu, né, de gerações subsequentes, eu acho que eu sou a geração que veio depois da do Sérgio, então a do Sérgio deve ter sido mais complicada ainda, mas um acesso a essa curiosidade sexual que nós tínhamos era quando a TV Bandeirantes, por exemplo, passava cinema brasileiro na sessão da meia-noite, né? E ali a gente veria algum tipo de nudez, ou alguma cena. Né? Esse que os meninos sabiam de cor, a cena lá com a... Esqueci o nome da atriz. Isso. Que eu estou lembrando de outros agora. Então esse sentido. Sim, esse eu tenho inclusive o DVD. Microfone, por gentileza. Sim. Só uma coisinha que eu queria dizer.
O pessoal que está em casa, por favor, se quiser fazer alguma pergunta, clique na mão ali que está embaixo no computador, que o Grayson coloca na tela e aí a gente vai conversando. Tá? Pode continuar. Tem uma questão lá da Magali? Passa lá o microfone. Dá para ouvir? Eu fiquei pensando nisso que tu está dizendo, né, André, da escuta e também todo esse trabalho, né, da Gabriela, e eu queria saber se isso resultou, por exemplo, o acesso, né, à pornografia online resultou, por exemplo, início da sexualidade mais precoce, diminuição do uso de camisinha, casos de depressão, se uma coisa vocês puderam ver nesse trabalho, se está ligada à outra, né? Quer responder, Gabriel? Assim, do que os jovens relataram durante a pesquisa, dos 10 jovens entrevistados, 3 jovens relataram ter tido um período que eles consideravam que foi de vício nesse tipo de conteúdo. Esse foi o ponto que mais me chamou a atenção, porque mesmo os jovens que não relataram essa sensação de vício, eles falaram sobre essa questão. E se vocês colocarem aí, essa temática do vício em pornografia, ela está super atual, né? E isso tem diversas ramificações também, porque tem vários movimentos que dão uma cooptada nesse debate, né? Tem vários movimentos que surgem já dentro da internet, como esse NoFap, né? Que são movimentos que não têm nenhuma direção aparente científica, mas eles são apanhados de várias coisas que começam daqui a pouco a surgir dentro dessas comunidades, discursos conservadores sobre gênero e sexualidade, mas esse ponto do se sentir consumindo os conteúdos de maneira compulsiva foi relatado pelos jovens, tá? As pesquisas não indicam que existe uma antecipação, muito pelo contrário. Tem um livro chamado Geração Ansiosa, vocês devem já, né? Todo mundo, acho que ele é um best-seller aí, e ele não ele fala em algum momento de pornografia, mas ele está falando, na verdade, do contato mais amplo com o celular e com as redes sociais, que, segundo o autor, né, também fazendo revisão de pesquisas, na verdade, promovem o surgimento de uma geração que não assume riscos, que tem um iniciamento de vida sexual mais tardio, não se envolve romanticamente. Né? Então, esse é o que eu posso te dizer agora. A minha tese, ela não é uma tese da área da saúde. E ela pretendia ser ela é da área da educação, né? Eu fiz lá na FACED da URGS. Então, ela é uma tese que ela busca meio que capturar esse movimento mais cultural. Dentro dela tem algumas referências que talvez possam te guiar mais nessa questão enfim, desses temas mais específicos, né? E aí a questão da camisinha, eu acho que sim, porque os filmes pornôs, eles não mostram a utilização de camisinha, né? E aí isso é uma questão muito sensória que eu vejo com os alunos, né? Os alunos também, eles parecem que a camisinha ela foi meio que abandonada, assim, né? Nesses processos de sexualidade. Muito bem, fundamental, né? Para ver onde é que a pesquisa foi parar. Tu disse que não é da saúde, eu parei quando eu cheguei na comunicação, então eu diria que é quase uma pesquisa na área da comunicação, né, porque foi muito importante tu trazer ali esse autor, que é um filósofo, que é o Jesus Martim Barbeiro, espanhol de nascimento, né, teve que migrar, veio para a América Latina, e assim como muitos autores intelectuais que não são daqui, quando vêm para cá, se encantam e aqui ficam, porque as reações populares aqui, os costumes, né, e as maneiras de interações populares, elas surpreendem o pessoal que não é daqui e acabam ficando. É o caso do Jesus Martim Barbeiro. Então, acho que é fundamental tu ter trazido, Gabriela, esse autor, e tu mencionou ali, né, que ele fala da América Latina. Esse é um ponto importante. Eu só quero referenciar, antes de eu anotei aqui no celular algumas coisas, mas eu quero referenciar algumas coisas que tu mencionou, um autor latino-americano, acho que é um ponto importante. Nesse momento, né, voltando ao mestrado em filosofia agora, a minha pesquisa é sobre como filósofos e filósofos latino-americanos podem ter influenciado
os sistemas e as pedagogias aqui no Brasil na educação básica. E também não temos referências, porque a filosofia latino-americana, o pensamento latino-americano, na filosofia não é considerado, né? Até ontem isso não era considerado filosofia. Então, quando eu acho ali, tu fazendo essa referência, essa importância do Barbeiro, né? Que é um filósofo tratando de educação e de comunicação, eu acho que é fundamental. Como tirar o celular da escola, tu mencionou, né? Nós ficamos no Carmo, a gente trabalha no mesmo bairro, né? Restinga, o nosso Centro do Carmo, numa ponta, o Lidovino, que é a Escola da Gabriela, na outra ponta. Nós, enquanto direção, diretora Lisiane e eu, ficamos 1 ano tentando trazer para a equipe pedagógica da escola a possibilidade de não usar celular dentro da escola. Nós éramos a direção, e a própria equipe não aceitava. Durante 1 ano, a gente ficou lendo, trazendo reportagens, trazendo estudos, e nós éramos negados pela nossa própria equipe. Passado 1 ano, a gente conseguiu convencer a equipe. Ao convencer a equipe, rapidamente levamos para o grupo de professores, que rapidamente aceitou, levamos para a comunidade através do conselho escolar, não houve nenhum tipo de resistência, e desde o início desse ano, o projeto está em vigor. Estudantes sem celular no ambiente escolar. Compramos pastas para que os estudantes no portão da escola colocassem os celulares ali, não foi preciso. No primeiro dia de todo o universo da escola, 2 ou 3 tinham trazido o celular e colocaram na pasta. Nos outros dias, eles já não trouxeram mais celular. A gente não parou, né? Eu também fiquei afastado da escola, fiquei na ESMED um tempo, mas a gente não parou para entender o que provavelmente isso era uma expectativa de que alguém tomasse alguma atitude. E essa escola, de algum modo, tomou atitude, implantou o sistema e não entrou mais o celular no ambiente escolar. E agora, o máximo que a equipe conseguiu fazer no corre-corre da escola foi registros nos intervalos fotográficos de essas crianças e adolescentes, então, retomando certas brincadeiras coletivas, brincadeiras de roda e etc. Tá, mas é um caso, a gente está lá. Eu disse isso várias vezes dentro da ESMED, não sei se tem alguém da ESMED no Zoom, mas não houve, assim, interesse, atenção, tá? Então, é um caso ainda isolado, né? A gente conversa nos GTs quinzenais que a gente tem, mas só porque tu mencionou, eu queria te dizer que a gente tentou lá e está dando certo. Eu vou te fazer um relato de uma tentativa que não deu certo. Eu dou aula numa escola da Bom Jesus, e que se tentou também, né? Aí fizeram caixinhas, assim, que os estudantes teriam que depositar ali o celular. E não deu certo porque, para dar certo, tem que, primeiro, ter esse movimento com a comunidade, tem que se avisar as famílias, tem que se conversar com as famílias, e tem que ter um espírito de corpo das pessoas que estão atuando nessa medida 100%. Isso. Se um professor se deixa seduzir pela fala dos estudantes em uma determinada aula e diz, tá, então usa um pouquinho, ali já era. E foi isso que aconteceu. Né? Daí, no primeiro período, a pessoa tinha que tirar. Aí, várias vezes, eu entrava no segundo período para dar aula, eles estavam porque a pessoa do primeiro período não tirou o celular. Aí tu fica naquele jogo de empurra, empurra, e aquilo ali não funciona. Isso. Por isso que a demora foi importante, porque cada vez que nós trazíamos a ideia para a equipe e éramos derrotados, se interpunha uma colocação dessa, mas e isso, mas e aquilo? E aí nós voltávamos e pensávamos, né? Não, então a nossa resposta vai ser essa. Então não pode entrar, não pode estar nem na mochila, não pode isso, não pode aquilo. Depois de 1 ano, a gente tinha um protocolo completamente desenhado, onde as falhas seriam quase impossíveis de acontecer, porque a gente tinha pensado todas as possibilidades, portanto, não vai entrar, portanto, nós teremos que conversar com as famílias, portanto, nós teremos que sentir o que os professores dizem, então a gente foi testando durante 1 ano, aí estava tudo desenhado e conseguimos. Enfim, para não demorar ainda muito mais, eu espero falar no máximo 10 minutos, eu dividi em 3 momentos, porque quando eu recebi o convite eu fiquei um pouco surpreso e não sabia como reagir, né? Tá aqui uma super tese, assuntos super importantes, sexualidade, internet, cultura juvenil, o que eu faço com isso, né? E um pouco afastado também das questões de pesquisa e sobretudo de comunicação que eu não sabia que tinham com tanta ênfase no teu trabalho. Então, eu dividi em 3 pontos. O primeiro é sobre a tese, e eu anotei algumas questões aqui que eu acho que são o assunto da tese, porque eu acho que é um cacoete da filosofia, que na verdade a pergunta da filosofia não é o porquê, né, mas é o quê. O que é isso tal coisa? O que é isso outra coisa? E não o porquê. Então, eu tenho um vício de saber sobre o que estamos falando. O que é isso que está na minha frente? Eu entendi, Gabriela, então, que a tese, né, se trata sobre representações de sexualidade explícitas e ou pornografia e pedagogia da sexualidade entre os jovens, a relação entre essas coisas.
Em seguida, se torna importante para ti um circuito comunicacional, né, que adentra nessas culturas juvenis. E aí o que me chamou a atenção já, eu estou deixando várias questões para trás, é o teu entendimento de que é preciso trazer um autor que vai trabalhar sobre a relação desse circuito comunicacional, no qual o conteúdo que te interessa são as representações pornográficas, dentro da cultura juvenil. Como se dá essa mediação, como esse contato acontece. É sobre isso por isso que tu traz esse filósofo, antropólogo, que é Jesus Martim Barbeiro, esse espanhol que vem para a Colômbia e se encanta e passa a trabalhar na América Latina de uma maneira que ele não trabalharia na Espanha. Ele não teria essas ideias se estivesse na Espanha. Por isso que os filósofos e filósofos latino-americanos são tão ricos, porque eles estão com o pé neste continente. O Barbeiro, ele vai falar sobre mediações, isso tem a ver com usos. E aí eu acho que o mapa que tu traz, aqui a Gabriela mostrou um mapa, onde ela já colocou as questões dela dentro do mapa. Mas lá, um pouquinho antes, né, umas 3 ou 4 páginas antes, tu tem o próprio mapa. Tá? É legal se vocês tiverem acesso de enxergar esse mapa. Esse mapa, resumidamente, ele tem 3 colunas. De um lado, tem-se a coluna da sensorialidade, ou seja, como é que nós percebemos as coisas. E isso é interessante porque está ali, né, se a gente for pensar no campo da filosofia, uma teoria do conhecimento, né? Nós, que demos a sorte ou o azar de sermos seres humanos, não somos uma pedra, não somos uma tartaruga, infelizmente, nós precisamos perceber as coisas, ter um mecanismo para entender aquilo, né? Por isso que somos seres humanos. E aí, isso está nesse lado da sensorialidade, né? Como é que nós estamos percebendo, quais mecanismos, quais capacidades, quais habilidades e como a gente lida com elas ao perceber tudo aquilo que não somos nós. No meio, a gente tem cartografias do contemporâneo, ou seja, que é o que está acontecendo ali, né? Quais são as coisas com as quais nós estamos tendo esse contato, essa percepção. E na terceira coluna tem a tecnicidade, que é provavelmente um dos últimos grandes avanços da categoria de seres humanos que somos nós, que é a técnica, né? Nós, através da técnica, passamos a construir uma série de coisas. Todo o maquinário, toda a nossa capacidade de aumentar a nossa sobrevivência, né, de alimentação, para o bem e para o mal, a técnica está aí. Então, sensorialidade de um lado, técnica do outro, as coisas do mundo no meio. Que eu acho que é isso que a Gabriela está, né, em resumo, na estrutura, é isso, né? A minha pergunta, o que é isso? Eu acho que é isso. O que é isso é, como é que se percebe, como é que a gente se dá conta, como é que a gente toca as coisas que estão acontecendo no mundo agora, que nos vem através da técnica. Quem estabelece esse mapa é o Barbeiro. E aí eu fiquei um pouquinho nele, porque ele faz isso tratando do mundo da comunicação, porque os artefatos da técnica a qual ele se refere são os meios de comunicação, as mídias. Tá? Isso também, na perspectiva, a Gabriela coloca muito na tese, dentro dos estudos culturais. Né? A comunicação se vale muito desse campo dos estudos culturais. Stuart Hall é um dos principais, a Gabriela cita na tese também, sobretudo na busca do conceito de cultura. Está escrito lá, a preocupação dos estudos culturais em compreender como ocorre a produção de sentido nas práticas sociais. Que sentido esses jovens dão quando eles estão dentro de uma prática social que é acessar pornografia na internet. Que sentido que se pode extrair daí? Para a gente pensar o sentido que se pode extrair daí é pensar como que esse jovem, o que está em jogo, o que este jovem traz, o que ele é capaz de acessar, em que contexto ele está, o que ele já fez na vida, com quem que ele conversou, quando ele vai acessar esse conteúdo na rede social. Todas essas perguntas que eu fiz é o que o Barbeiro vai chamar de mediação, que tem a ver com o que a Gabriela falou, que e o Barbeiro é um dos precursores nisso, não se trata mais de entender o processo comunicacional como o emissor, como principal relação com um receptor, que sempre só sofre. O Barbeiro, entre outros, vai dizer que este receptor não só sofre, ele também resiste, ele também traz coisas do seu mundo ao acesso com o que quer que seja. E isso é fundamental, ainda mais na América Latina, né?
um continente subjugado, um continente dito subdesenvolvido, no qual aquela ideia de que o receptor só sofre, ela seria ainda mais fortalecida, né? Nós somos um continente subdesenvolvido, não teríamos como reagir. O Barbeiro vai dizer que não, e é por isso que é revolucionário, por isso que ele é o Barbeiro, quando ele traz essa ideia de mediação. O que mais me media, o que mais media esses jovens quando eles vão acessar os conteúdos que a Gabriela mencionou. Eu acho que isso é fundamental ao ela trazer a gente sair desse esquema tradicional da comunicação e entender que tem outras coisas em jogo, até para medir, e aí a pergunta que eu vou fazer no fim para a Gabriela é se as mediações desses jovens, seja o grupo de amigos, seja o bairro, seja a igreja se ele frequenta, a família, seja a escola, essas mediações que ele traz, essa cultura que ele traz, é capaz de influenciar de algum modo, sobretudo existir, as representações que ele está vendo na internet sobre sexualidade. Só mais 2 autores que eu acho importante mencionar, não estão na tua tese, Gabriela, mas me fez lembrar, né, de quando eu estava estudando comunicação, que é o Marshall McLuhan, que é um filósofo canadense, né, aquele que diz que o meio é a mensagem, na obra Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem, é um dos precursores também, e aquilo que tu mencionou, Alice, não se trata mais do objeto, mas se trata do processo, né? Este meio, ele é um processo. O meio é tão importante, ou mais, segundo McLuhan, quanto aquilo que está sendo dito. E ele faz algumas diferenciações, né? Não se trata da mesma mensagem se tu veicular ela no jornal, se tu veicular ela no rádio, se tu veicular ela na televisão, e não viveu para ver a internet, mas, sobretudo, agora na internet. Agora sim, né? Este meio, dadas as características da internet e do nosso acesso à internet, eles são quase, se não muito mais, do que a própria mensagem, porque é como a gente se relaciona, por isso que a Gabriela mencionou, né? O contato com isto aqui, a maneira como tu te comunica com alguém através disso aqui, é diferente do que como tu te comunica no computador. Nós mesmos fazemos diferença do uso em casa, né? Agora eu vou usar o computador, agora eu vou usar o celular. Lembrando que esses jovens estão usando o celular, o que vai agravar algumas características como a fluidez, a liquidez desse conteúdo acessado, porque o meio assim o faz. E um autor brasileiro muito importante, que é o José Luiz Braga, com quem eu trabalhei na comunicação, ele tem um texto fundamental também, do início dos anos 2000, que é mediatização como processo interacional de referência. Repito a expressão, mediatização como processo interacional de referência. Qual é a ideia, resumidamente? A sociedade se constrói através das suas interações sociais. A maneira como nós interagimos vai construindo o tecido social e aquilo que a gente é capaz de construir, né, de organizar enquanto sociedade. No início, a gente teria a oralidade como interação de referência, em seguida a gente passa para a escrita como interação de referência, e depois, agora, a gente estaria em vias esse texto é do início dos anos 2000, talvez hoje o Braga diria que já estamos nesse momento, da mediatização como o processo pelo qual a gente interage, que é referente. Ou seja, ele dá o tom de como a sociedade se comporta. Organiza a sociedade. Não é mais a oralidade, não é mais a escrita, mas é a mediatização. O que poderia ser mediatização? As características pelas quais o conteúdo está organizado na internet. Nós passamos a nos comportar assim. Talvez ansiedade, impaciência, depressão, tudo isso não é novidade nenhuma, né? Que a gente sabe que tem a ver com o uso dessas redes. Então, acho que é importante também esse conceito, né, trazido pelo Braga, porque parece, então, que o que tu está tentando dizer, Gabriela, né, se eu posso dizer, se esses jovens estão sexualmente mediatizados e isso passa eu não quero dizer, mas a influenciar as suas relações. Essa sexualidade mediatizada passa a ser o processo interacional de referência pelo qual eles se relacionam. Não só em questões de sexo, mas em qualquer outras. Né? Como tu falou agora, relações pouco romantizadas, relações muito rápidas, né, voláteis, etc. Esse era o ponto que eu queria ficar na comunicação, porque acho que se trata disso, né? Que acesso que é esse? O que está implicado no acesso que esses jovens têm com esse conteúdo? No que diz respeito ao maquinário, o
que esse maquinário, que o acesso a esse maquinário da informação emula, né? E depois, na questão do Barbeiro, das mediações, né? O que atravessa, o que está atravessando, o que pode atravessar esses jovens no momento em que eles vão acessar esse conteúdo. E agora, chego no fim, que é na educação, que daí é o que mais me interessa, né? Por ser professor da rede, sobretudo no ensino fundamental. Aí eu vou querer ler aqui 2 pontos da Gabriela, também para valorizar o texto que está muito bem escrito. Gabriela, é um prazer, né, ler textos bem escritos. Na página 71 diz assim, a análise que Martim Barbeiro chega dessa forma, a educação e as instituições escolares, ao notar que é no terreno da educação que podemos perceber de forma clara esses destempos, é um conceito que a Gabriela traz do Barbeiro, entre tecnologia e seus usos. A zona cinzenta que ela falou no começo ali, tá? Há algo aí no meio. Martim Barbeiro toma como referência para falar sobre juventude, autores que ela citou e tal, eu posso pular aqui. Tal processo na América Latina vem acompanhado do aprofundamento do vão que separa tecnologia e ciência da deteriorização da educação básica no continente, mediante processos de privatização do setor educacional e da perda de qualidade na educação pública. Ou seja, a educação pública básica não está acompanhando a velocidade da organização das informações no mundo, porque as informações também são pedagógicas. É evidente que a escola não é mais a detentora da transmissão de informação, né? A gente nem precisa debater isso, é óbvio. Estava ali no gráfico da Gabriela. No parágrafo que eu vou ler, na leitura de Martim Barbeiro, que tem um caráter generalizante, a escola segue presa ao regime de saber instituído a partir da comunicação do texto impresso. Não soube adaptar-se, portanto, à polissemia que a imagem introduziu no processo de comunicação. Martim Barbeiro aponta dessa forma para o processo de enfraquecimento das instituições. Em tal processo, a escola perdeu seu status de único mecanismo de transmissão do conhecimento, e ao ficar presa a uma concepção pré-moderna de tecnologia, que vê como algo exterior à cultura, não soube interagir com o mundo do saber disseminado na multiplicidade dos meios de comunicação. Essas são as palavras do Barbeiro. Segundo o autor, ao ater-se a um modelo de comunicação pedagógica centrada no texto escrito, a escola não soube reconhecer a transformação dos modos de ler que ocorreram a partir da disseminação das novas tecnologias que têm como base os meios audiovisuais. Abriu-se dessa forma um descompasso, um destempo entre o que se aprende na escola e o que se vive fora dela. Ainda bem que alguém disse isso, né? Com autoridade. E aí, por fim, as palavras do próprio Barbeiro, trazidas pela Gabriela, nas páginas 71 e 72. Diante de um alunado cujo ambiente comunicativo os embebe diariamente destes conhecimentos mosaicos que, em forma de informação, circulam pela sociedade, a reação da escola é quase sempre de entrincheiramento em seu próprio discurso. Qualquer outro é ressentido pelo sistema escolar como um ataque à sua autoridade. A escola não se abre. Eu diria também que ela não é estimulada a se abrir, e nós, professores, estamos doentes. Para terminar, agora mesmo, deixa eu ver se faz sentido o que eu botei aqui no fim. Sim, acho que faz. Tu terminou, Gabriela, dizendo ali que esse pessoal que tu entrevistou sabe que não é realista, mas é influenciado por isso, tá? E aí eu me lembrei, né, no mestrado em comunicação, o meu trabalho foi sobre a imagem, né, 2005, 2006. Por que a sociedade, por que nós estamos tão influenciados pela imagem? E eu cheguei no Barthes, né, um filósofo, ensaísta francês, porque ele tem muitos trabalhos sobre a fotografia. E o Barthes, no meio do século passado, ele estava fascinado pela fotografia como aquilo que autentifica o que foi, né? Porque a fotografia e o cinema estavam ali no seu auge. O caso é que, em seguida, né, e a nossa vida é permeada disso, a gente sabe que a fotografia não autentifica mais o que foi, mas aquilo que quem está mostrando quer dizer. Aí a gente chega nas narrativas e nas fake news que não são falsas, mas são mentirosas. E
a gente já está imune a isso. A gente sabe que é falso, assim como essas crianças e adolescentes sabem, mas a gente escolhe acreditar, escolhe ser influenciado. E eu finalizo e já é uma pergunta. Quais mediações tu acha que a escola é capaz de fazer frente a isso? Porque nós já sabemos que é mentira. Sabemos que é narrativa. Eu posso pedir para a Cris fazer uma... Obrigado, gente, é isso. Trazer uma questão e aí a Gabriela responde de tudo. Bom, eu queria agradecer a Gabriela e ao André enfim, por tudo que vocês disseram e que nos fizeram pensar, e esse é um assunto que eu tenho pensado bastante, né, e acho que o que eu tenho pensado conversa, assim, porque quando tu fala, né, e acho que o André tocou isso agora no final, quando tu diz que não influenciou, que eles têm uma ideia que não influenciou, eu fico pensando que influencia, como as fake news. Porque se a gente está pensando que essas mídias sociais, elas alteram a sensibilidade, né, o que a gente observa me dá a impressão que eu pelo menos entendi também do que tu coloca, é que eles não perceberam a violência que estava ali. A gente não está falando de sexualidade, a gente está falando de violência, né? E isso, eu tenho a impressão que a gente tem observado, e que acho que tem a ver com as fake news, que esse discurso, essas narrativas que vêm disfarçados, e aí, nesse caso, vem disfarçado de sexualidade, na verdade, é uma dessensibilização à violência. A gente está ficando cego para isso. A gente não reconhece mais a violência que está o tempo todo por aí. E acho que esses meios têm esse poder. A forma como essas narrativas são usadas, elas vão nos dessensibilizando. A gente vê coisas, e com essa semana aconteceu, a gente estava no congresso e andou circulando um vídeo entre médicos, numa festa que teve, né, de um casal lá que se passou na festa. Se passou. Só que assim, ó, alguém estava lá para filmar isso. Alguém estava lá para filmar e para distribuir por toda Porto Alegre, um casal que se atrapalhou, que se passou, isso é violência. E a gente não reconhece mais como violência. Então, eu acho que essa sensibilidade, e aí se vem me falar que isso é apenas um instrumento, não, é um instrumento poderoso que altera a sensibilidade, que está mudando a nossa cultura, e que a gente, obviamente, pela cultura que a gente vive, a cultura do narcisismo, a gente aceita e topa isso. Então, eu achei fundamental, e para mim o que fica é isso, assim, é o quanto a gente está ficando cego, né? E talvez, eu penso que eu não entendo nada de pedagogia, de escola, mas eu acho que a escola, não adianta fazer frente contra isso, porque está aí, mas ainda eu acho que é o espaço onde se pode desenvolver um pensamento crítico, né? As crianças precisam aprender a pensar, né? E a gente precisa continuar resistindo e criticando esse tipo de coisa para não receber, né, de uma maneira ingênua a crítica. A gente precisa criticar. Então, eu queria agradecer a vocês. O Sérgio agora, e depois nós já temos que eu encerrar. também queria agradecer aos dois, vou seguir um pouco na linha do André, na pergunta, né? Que é muito importante para nós esse teu trabalho, a gente que trabalha com jovens, enfim. Pelo que eu entendi, é o seguinte, eles sabem que não é realidade, mas eles acham que isso influencia eles. Eles reconhecem que vamos dizer assim, a pornografia influencia eles. E a questão que eu ia te colocar é a seguinte, influencia também na performance, que eles acham que eles têm que performar assim, atos sexuais muito significativos, dramáticos. Os jovens estão usando Viagra porque eles acham que eles precisam ter uma potência exagerada, né? E as mulheres também precisam ter um desempenho assim extraordinário, né? Então acho que tem uma influência isso, né? Alguma coisa que leva a uma perturbação, será uma pergunta, né? Uma perturbação do relacionamento sexual propriamente dito mais natural ou mais espontâneo, né? Perde um pouco a própria espontaneidade, assim. Bom, nós estamos já no nosso horário
Então, Gabriela, eu vou pedir para tu responderes as questões, se tu conseguir ser breve, e o que eu acho importante, assim, que vocês têm tantas contribuições ricas, o André e tu e a Alice, que a noite passou rápido e quando a gente vê, bom, tem pouquíssimo tempo para poder seguir conversando. Acho que a gente pode marcar, inclusive, um outro encontro, quem sabe. Mas eu acho que foi bom que a gente conseguiu interagir com a plateia, então o debate foi se dando. Bem rapidinho, vou usar a prerrogativa de estar aqui, porque eu acho que é muito importante a gente separar o que é ajudar o jovem a ter um pensamento crítico, né? A escola daí entrando por aí, que a gente conversou antes, o André disse que até tinha que ter um período na semana que a matéria seria a crítica ao uso, né, de qualquer coisa, né? E diferenciar isso de uma censura, né? Porque aquilo que a Gabriela já falou, há um pensamento conservador que aí não adianta, aí é botar para baixo do tapete de novo e não, né, e só se incrementa esse tipo de mensagem. Só queria destacar isso. Então, vamos lá, Gabriela, agora contigo. E depois o André vai ainda fazer eu vou ser bem rápida. Eu vou abordar algumas das coisas, talvez não dê conta de tudo. A primeira coisa eu acho, assim, pelas entrevistas principalmente, os jovens têm uma intuição de que tem alguma coisa errada com aqueles conteúdos. Só que eles não têm uma dificuldade de elaborar o que é. E principalmente de elaborar como aquilo afeta. Eles estão no momento ainda de constituição da personalidade. Assim, um jovem, ele estava num ponto ali que ele me falou assim, eu acho que de tanto consumir esses conteúdos do mesmo gênero, eu acabei gostando. Então ele estava numa confusão assim de entender que a pornografia de alguma maneira estava fazendo com que ele gostasse de pessoas do mesmo gênero. E aí, né, nas entrevistas, eu até aponto na tese, as meninas tinham uma capacidade mais profunda de elaborar como aqueles conteúdos afetaram elas, e aí sim, numa reprodução de um setting pornográfico, uma da menina fala assim, só depois que eu comecei a ter contato com literatura um pouco mais feminista que eu fui me dar conta por que eu fazia um boquete daquele jeito, por que eu me comportava daquela maneira, por que eu tentava reproduzir aquilo daquela maneira. E aí, né, alguém perguntou, né, quais são as mediações, acho que foi tu, André, que os jovens trazem, né, quando eles estão assistindo ali. A internet, ela apresenta todo esse universo que a gente falou agora aqui, mas também tem outras coisas ali dentro. Então, os jovens, e aí esse é um processo, esse processo deles lidarem com esses conteúdos pornográficos é um processo solitário, porque depois eu não trouxe eles não falam sobre isso com a família, isso não está abordado na escola, e em alguns momentos da entrevista eles falaram que aparecem nos grupos de conversa entre amigos, mas de uma maneira um pouco... o que os jovens dão risada e comentam como bizarros desse conteúdo, eles meio que vão se guiando para criar uma linha da normatividade da sexualidade. Mas várias das coisas que os jovens estavam falando ali comigo, eles não tinham falado ainda com outras pessoas, né? E aí o caminho deles de entender é um caminho que o lugar onde eles estão vendo aquilo ali é o lugar onde eles estão buscando as respostas, porque eles daí acessam perfis de Instagram de sexólogos, eles acessam hashtags que têm a ver com vício em pornografia, eles estão buscando dentro da internet mesmo uma resposta para aquilo ali, né? Isso é geral. Né? E aí as meninas tinham também um contato que me parecia mais salutar com textos. Elas falavam assim, quando eu comecei a ler textos mais feministas, eu comecei a entender um pouco mais a influência, né? E os jovens meninos, eles tinham uma dificuldade de elaborar isso, porque parecia que eles não tinham muito uma referência, sabiam que tinha alguma coisa estranha ali, mas eles não tinham muito por onde caminhar, né? Faltava algum tipo de conteúdo mais reflexivo sobre esse tema. Porque a pornografia, ela é, num primeiro momento, super objetivo, violenta para com as mulheres. Só que essa violência, ela vai voltar, né? Entanto que eles são os que dizem que se sentiram mais negativamente afetados. Né? Os jovens de gênero masculino, no questionário ali, eles afirmam que é mais do que as meninas que a pornografia os afetou negativamente. Né? Aí se falar sobre a escola, né?
no Reino Unido, já há um tempo, tem uma matéria que é chamada Educação para os Meios, em que é isso aí, né? A gente vai pensar isso já lá, porque, claro, é o lugar de onde surgem os estudos culturais britânicos, então, Stuart Hall, então tem uma tradição diferente, mas essa educação para os meios, ela já é repensada para os meios digitais. Então, a gente não está nem um pouco rumando para algo mais parecido com isso. A gente está... exato, né? Daqui a pouco a educação cívica, né? Que a gente vai estar ali, vamos tirar a história e a geografia e vamos lá jurar a bandeira, e é isso aí. Então, a gente não está pensando nesses processos, né? E aí, outra questão é assim, né? Quem que vai dar isso aí? Quem que vai dar essa matéria? Que legal, vamos lá, botou a educação para os meios. A gente não faz formação de professor. A gente não faz nenhum incentivo para que os professores permaneçam na rede. A rede de Porto Alegre, começa lá o governo Marquesan, não existiam contratos temporários. Agora a gente tem contrato temporário chegando quase 50% da rede. Que interesse que alguém que vai ficar 1 ano num contrato vai ter de fazer um aprofundamento em qualquer coisa em relação àquela escola? Nenhum. É isso. Tá, agora, por favor, o André ainda quer dar uma última palavra e nós vamos encerrar. Não, ficar nas preliminares. Vai faltar outras, né? Tá faltando tempo. Mas então, não é corroborar o que a Gabriela tá colocando, né, por instigação de vocês, e aí eu me lembro de novo, quando eu fiz jornalismo junto com filosofia, né, cada um num turno, e os estágios no outro. E lá na comunicação eu entreguei um projeto, início dos anos 2000, transformar o curso de comunicação social numa licenciatura. Isso era 2003. Porque, para mim, era claro já que era fundamental a gente entender os processos de comunicação, porque nós aprendemos muito mais coisas fora da escola, na comunicação, na igreja, do que na escola. Né? As pessoas estão 4 horas e desorganizadamente na escola. E aí eu apresentei, né, mas não fui levado a sério, aquele projeto para transformar o jornalismo ou publicidade e relações públicas, que são os 3 da comunicação aplicada, em licenciatura. Não deu certo lá, mas eu continuei insistindo. Agora eu estava na SMED e apresentei 2 projetos para a gente criar uma disciplina de comunicação social como componente curricular. Educação para mídia. Educa mídia, o que quer que seja, que a gente trate, mas marcadamente na escola, e não através de história, filosofia, geografia, o que quer que seja, questões comunicacionais, não. Alguém precisa, nomeadamente, tratar sobre comunicação. O máximo que eu consegui foi uma oficina pedagógica, no contraturno, de comunicação e cinema, junto com outra colega, no qual a gente faz essas crianças passarem pelo processo de produção da notícia. E aí eles vão entender do que se trata e por que isso é tão importante. Mas isso é uma informação mínima. E isso é uma contribuição mínima, né? Que é lá numa escolinha pequenininha com meia dúzia de crianças que conseguem ficar no contraturno. E a questão da violência, teu nome? Cristina. Cris. Cristina, eu acho que isso nos toca muito e está na tese da Gabriela. Me parece, e aí é só um achismo, que o que a gente está com dificuldade é de ter tempo de ser sensível. A nossa sensibilidade, a nossa possibilidade de sensibilidade, ela é encurtada cada vez mais, porque em seguida já tem outro rios. Então, imagina isso para pessoas que estão em formação. Não conseguem nem desenvolver, nós talvez tenhamos desenvolvido e vamos perdendo. Mas as crianças agora, na sua formação, têm dificuldade de elaborar esse mecanismo da sensibilidade. Portanto, a violência não é mais violência, ela é só mais um quase entretenimento. É uma cena que em seguida vai chegar em outra. E aí eu acabo, Luciana, é preciso, antes de pensamento crítico, a gente conseguir trabalhar sensibilidade na escola. E a nossa escola precisa, e aí eu acho que é urgente, ser um ambiente seguro e considerativo. Nós precisamos ter consideração pelas pessoas que estão na escola, e as pessoas que estão na escola precisam ter consideração umas pelas outras. Escutar significativamente e dar sentido porque é dito. Não só fazer de conta que está escutando, não só fazer de conta que são rodas de conversa. É valorizar aquilo que é dito. Isso é um ambiente seguro e considerativo. Nós recém estivemos no Uruguai agora, tem ambiente seguro e considerativo lá, e, agora eu termino, crianças de 5º e 6º ano
tem educação sexual nas escolas no Uruguai. Então, né? Gente, infelizmente, nós vamos encerrar. Nós tivemos 30 pessoas, além das que estão aqui nos acompanhando online, tá? Eu estou recebendo elogios aqui pelo WhatsApp, o pessoal achou super interessante, importante, muito necessário esse assunto, e espero que a gente volte a conversar. Gabriela, muito obrigada. André, agradeço horrores, e Alice, parceira de sempre, muito obrigada também. Muito obrigada a todos e boa noite.